E aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Marco Antônio, sou professor do Centro Universitário Unifacear. Na aula de hoje trataremos um pouco sobre a vertente marxista, sobre como as ideias de Karl Marx, de Engels, a dialética, como ela foi colocada dentro do contexto histórico, desse estudo da história. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bacana? Então, me chamo Marco Antônio, sou professor do Centro Universitário Unifacear e hoje nós trataremos na aula de hoje sobre história e marxismo, Falaremos um pouco sobre esse contexto histórico e a introdução de características marxistas, nesses estudos, Então, para iniciarmos, vamos lá. Olá, aluno Unifacear. Seja bem-vindo à aula sobre História e Marxismo, Vamos começar, então, tratando do lugar da memória na história, E para isso, para tratar da questão da memória dentro da história, dessa memória marxista, nós temos que contextualizar como surgiu esse pensamento marxista e como que se deu, esse avanço em características desse pensamento filosófico. O estudo da história, então, corrobora para o avanço do conhecimento reflexivo sobre o passado, correto? Mas como se dava esse estudo nos períodos históricos passados? Bem, é isso que pretendo apresentar a você, aluno Unifacear. Então, para iniciarmos, pessoal, nós temos que pensar sobre o marxismo, sobre esse pensamento marxista e como que se deu essa construção marxista, correto? Para isso, devemos iniciar tratando de Karl Marx, estudioso que nasceu em 1818 e morre em 1883, Então, esse pensamento, o pensamento apresentado por ele, apresenta considerável complexidade, Então, pessoal, ao tratar aqui com vocês, eu não vou apresentar algo muito profundo, muito complexo da teoria de Marx, Isso demandaria um estudo muito mais detalhado do que uma aula, de 30, 40 minutos. Mas, no entanto, nós vamos apresentar, uma compreensão da compreensão, dessa concepção marxista da história, Para isso, nós temos que pensar que Marx, com seu pensamento, apresentou várias contribuições para o pensamento contemporâneo, Ao lado, é claro, da sociedade, da sociedade capitalista, essa dicotomia entre pensamentos capitalistas e socialistas, o socialismo utópico, porque não existe uma questão socialista, fora da teoria, daí entraríamos em outro princípio, mas não há como aplicar o socialismo, ou o comunismo dentro de uma sociedade, a não ser que a nossa sociedade fosse totalmente tribal, lá no período pré-histórico, num determinado momento ali, no primeiro momento, o paleolítico ali, nós podemos dizer que tivemos alguns traços ali de comunismo, que era tudo comum a todos, mas tá. Mas pensem, pessoal, então, nessa dicotomia, e aí você vem a crítica de Marx ao sistema capitalista industrial, ou à burguesia, ao capitalismo burguês, Essa noção de história em Marx, vai iluminar a produção do conhecimento na contemporaneidade, Então, nós também não podemos deixar de nos referir ao conceito de ideologia em Marx, Este trata-se de uma contribuição original e inédita, Através dessa nova formulação de noção de ideologia, Marx, então, ele realiza sua crítica à burguesia e ao capitalismo, A ideologia, segundo os pressupostos marxistas, eles nos remetem à ideia de consciência, A partir do momento que você toma consciência de quem você é dentro dessa estrutura social capitalista, você passa, então, a ter um pensamento
né, diferente e a se colocar de forma diferente dentro da sociedade, beleza? Vamos pensar assim, eu vou citar aqui para vocês, né, um filósofo, né, o Pucci, né, que pensa, né, que Marx, com suas ideias, acabou inspirando escolas, né, como a escola de Frankfurt, né, e pensadores como Marcuse, Adorno, Horkheimer, Benjamin e Habermas, né? Esses filósofos, eles buscaram interpretar Marx no século XX, né? Então, assim, ofereceram novos critérios à análise do pensamento marxista, né? Tais como a indústria cultural, né? A sociedade de massa, a teoria crítica, entre outros, né? Apesar da inspiração marxista da Escola de Frankfurt, esse movimento filosófico também é criticado por alguns leitores de Marx, né? Para tais críticos, os filósofos, né, de Frankfurt teriam esvaziado o conteúdo político e revolucionário do pensamento de Marx, se concentrando apenas em estudos culturais e antropológicos. Tá. Para além da Alemanha, Marx ele exerceu uma influência mais direta na Itália, no século XX, especificamente no pensamento de Antônio Gramsci, né? Esse pensador, ele nasce no finalzinho do século XIX, né? E morre ali em 1937, tá? E ele é um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Gramsci se tornou o principal contestador do fascismo, né? Um movimento reacionário de direita. Né? O pensamento gramsciano, então, ele procurou afastar o pensamento de Marx das experiências do chamado socialismo ou comunismo vulgar, da antiga União Soviética e de outras experiências totalitárias, né, de comunismo. Gramsci, então, ele prefigurou um comunismo, né, a italiana, podemos dizer assim, entre aspas, né? Como eu já expliquei para vocês, o comunismo ele nunca existiu, tá? E por mais que você se diga comunista, você vive numa sociedade capitalista, então você é um indivíduo capitalista, você é um capitalista proletário, beleza? Então, diferente de outras feições políticas do comunismo real, né? Gramsci ele apresentou algumas outras características, tá? Sendo assim, Gramsci então manteve vivo o ideal revolucionário de Marx, né? Com novas caracterizações, né? E novos pensamentos, né? Então, não separando, é claro, o pensamento de Marx, né, da luta política revolucionária. Então, note que você tem ali na Alemanha a Escola de Frankfurt falando de aspectos culturais, antropológicos, e aí vem Gramsci ali na Itália falando desse aspecto revolucionário, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai tratar, então, dessa questão inicial, nós temos que pensar que na sociedade burguesa, porque muitos falam dessa sociedade, mas o que seria essa sociedade, né? A característica da sociedade burguesa, então, ela passa a ter como foco, o pano de fundo, a tomada, né, para a compreensão desse pensamento da sociedade burguesa, então, né, e a concepção da história para Marx é a concepção da sociedade burguesa, entender essa sociedade, né? Mas antes de chegarmos, né, ao pensamento marxista, é preciso entender o capitalismo industrial e perceber a organização da sociedade burguesa. Vamos lá. Esses dois elementos, né, quais elementos? O capitalismo industrial e a organização da sociedade burguesa, beleza? São fundamentais para entender o espírito da obra de Marx, beleza? Sua crítica ao capitalismo e à burguesia revela ainda a atualidade de suas ideias, uma vez que o modo de produção capitalista permanece em nossos dias até hoje. Marx é um pensador que ultrapassa o seu tempo histórico, apesar de ser datado do século XIX. Né? Suas ideias, então, sem nenhum tipo de idealismo à moda de Hegel, porque Marx era um jovem hegleriano, tá? Ele pertencia a esse movimento,
que seguia Hegel, né? E aí ele vem com essas ideias de Hegel, tá? Se projetam ali para o século XX, né? E permanecem como uma crítica contundente ao capitalismo. Então, pessoal, de acordo com Hobsbawm, né, por exemplo, o palco da sociedade burguesa é a modernidade, né? Não é o passado, não é a antiguidade, mas a sociedade burguesa ela vem em ascensão no século XIII para conseguir o seu ponto de destaque efetivo ali na modernidade, correto? Então, o palco dela é isso, né? Então, essa, por sua vez, a modernidade, pode ser caracterizada a partir das revoluções que lhe são próprias, beleza? A opção, né, de Hobsbawm é entender a modernidade considerando as revoluções que marcaram a sua constituição. Assim, para entender o pensamento de Marx, é preciso uma incursão nas três grandes revoluções da modernidade. Vamos lá. A primeira revolução, a revolução científica do século XVI, beleza, protagonizada pela ciência moderna, e nisso a gente pode citar Bacon, Locke, Hobbes, né? E a Revolução Francesa ou burguesa também, né? Que é o marco político da ascensão da burguesia ao poder, né? E a Revolução Industrial, né? São esses três fatores, tá? Como implantação radical do modo de produção capitalista, essas duas últimas, beleza? Desse modo, teríamos a modernidade defendida a partir de seus aspectos científicos, políticos e econômicos, beleza? A revolução científica, então, ela tem a sua matriz teórica no empirismo inglês, beleza? Serviu de suporte à industrialização ocorrida principalmente nos séculos XVIII e XIX, no continente europeu, beleza? A marca do empirismo também influenciou a filosofia de Marx, tá? Porque esse princípio empirista de experimentação é algo colocado por mais que Marx nunca tenha pisado no chão de uma fábrica, né? Nunca tenha trabalhado no chão de uma fábrica, mas ele entendia que a aplicação das suas ideias deveriam ser postas em prática, né, para ver se vai dar certo ou não. O materialismo dialético histórico de Marx e Engels tem pretensões cientificistas, né? O historiador da filosofia, François Chalet, afirma que nenhuma filosofia do século XIX escapa ao cientificismo e ao historicismo, né? São as duas grandes ideologias que influenciaram a produção filosófica desse período. Marx, então, ele defende o socialismo científico, né, o que mostra que ele se adequa à filosofia ali do século XIX. Quando a gente vai falar, por exemplo, do plano político, Marx, então, ele percebe com grande visão e consolidação os ideais burgueses na Revolução Francesa. A pseudodemocracia moderna, pessoal, advinda, né, da afirmação do liberalismo político, pode também ser colocada como característica, né? A sociedade dividida em classes, né, é o sintoma crítico do modo de produção capitalista. Por quê? A partir, segundo Marx, né, antes você tinha ali as suas subdivisões, no entanto, essa divisão acentuada e essa discrepância social, ela é colocada com o advento do capitalismo, né? Porque você tem os meios de produção, né? Você tem ali os grandes, a burguesia, né, liderando esses meios de produção, ou mantendo o poder sobre esses meios de produção, e sobre o capital, né? E o proletariado buscando se manter, né, ou chegar a ser um burguês. Então, né, segundo ele, há uma ilusão, uma colocação muito grande nisso aí. Mas tá, a filosofia marxista é uma grande crítica da burguesia, né? E da sociedade dividida, né, em classes. Por exemplo, o burguês, dono do modo de produção capitalista, e os trabalhadores em massa explorados pelos detentores do capital. Então, pessoal, a Revolução Industrial passa a ser a expressão mais nítida desse processo, né?
esse processo da modernidade. Marx, então, ele vê o homem alienado, né, produto da Revolução Industrial, alienado como? O homem trabalha para obter lucro para o seu patrão, com o pensamento de que ele vai conseguir ascender profissionalmente, né? E é isso. Então, pessoal, agora nós já podemos entrar, né, eu irei retomar com vocês mais para frente um pouquinho sobre Hegel, mas vamos falar apresentando algo mais amplo, né, mais posto sobre esse contexto, né? Então, nos dias atuais, são várias questões que se colocam, ao trabalho do historiador, principalmente, né, no que se refere à sua prática, né? Então, nós andamos ali por um caminho marcado, né, com incertezas, né, e probabilidades que torna cada trabalho acadêmico parte de um todo, né, que apresenta infinitas possibilidades. Então, nossa habilidade de interpretar, né, as fontes nos permite analisar contextos e situações que não presenciamos, mas não são apenas as experiências empíricas que garantem o êxito de uma pesquisa. O conhecimento teórico, pessoal, é também fundamental, né? É fundamental para quê? É fundamental para que enriquecer esse debate historiográfico, né? E aprimorar nosso, né, trabalho enquanto pesquisadores. Então, nós devemos como trabalhadores ali, né, dessa discussão historiográfica, né? Para tanto, não podemos nos abster da importante contribuição dos grandes pensadores da modernidade, né, entre as várias escolas teóricas do século XIX. Algumas se destacam pela riqueza de possibilidades que abrem ao historiador. O marxismo é uma delas, né? Como bem ilustra Santos, o marxismo é uma das mais brilhantes reflexões teóricas na modernidade, né? Um dos seus produtos culturais e políticos mais genuínos. Isso explicaria por que, mesmo depois de mais de um século, né, este continua suscitando debates acalorados nas academias, né? Sua constante revisão e contínuo ressurgimento, apesar da fundamentação crítica, mostram, né, a força desse pensamento, né? Os fundamentos das críticas mostram a força, né, é inegável a contribuição do pensamento de Marx, né, responsável por uma mudança significativa na produção histórica. Marx, apesar de não ser historiador, pensou historicamente suas pretensões. Não era, então, estudar o passado pelo passado, e sim a serviço do presente. Então, essa dialética é a discussão, né, do que é, né, do que é, né, essa discussão do passado, através dessa construção sobre o presente, né? Como que você chega até o presente ou discute o presente. Na palavra, né, do autor, né, o pensamento de Marx inaugura não uma ciência da história, já que já existia antes dele, né, algumas outras ciências, mas uma nova concepção, né, de mundo, que permanece, né, como uma referência necessária para todo pensamento e ação emancipadora. Ademais, Marx é responsável pela formulação, ainda que de modo não sistemático, de uma nova teoria da história, o materialismo histórico, né, que se tornaria o fio condutor de seus trabalhos posteriores, né, desenvolvido a partir da crítica à filosofia hegeliana, né. Esta teoria explica as mudanças históricas a partir de mudanças nas relações de produção. Para Marx, não são relações de produção que fundamentam, né, todo o desenvolvimento social. Nós percebemos, no entanto, que atualmente são poucos os estudiosos, incluindo marxistas, que aceitam um materialismo histórico nessa versão. Então, pessoal, agora eu falei de Hegel para vocês, né? Quando a gente vai falar, né, a crítica
de Marx, ela vem ao idealismo de Hegel, né? Se, por um lado, a compreensão da sociedade burguesa é importante para o entendimento do pensamento de Marx, por outro, não se pode negar a influência de Hegel sobre o pensamento marxista, correto? Então, são filosofias distintas, né? O idealismo de Hegel, né? E o materialismo de Marx. No entanto, elas se aproximam em duas características comuns, né? Comuns a eles, o historicismo e a dialética, beleza? Marx, então, ele recebe essa influência do idealismo hegeliano, né? Podemos dizer ainda que é uma influência muito mais metodológica do que teórica, né? Há diferenças entre a dialética marxista e a hegeliana, né? Mas ambos recorrem à dialética. Vamos apresentar o pensamento de Hegel a partir das obras Fenomenologia do Espírito e Filosofia do Direito, beleza? Então vamos lá. Podemos compreender o conceito de dialética em Hegel como a vida do espírito absoluto. Tá. Sendo a dialética o ultrapassar imanente, né, a superação constante em uma relação de identidade de contrários, né? Então ela constitui um movimento triádico, beleza? De superação progressiva da realidade, onde ser o nada, né, ser o nada são a mesma coisa em uma relação de alteridade, beleza? Por ser um movimento de constante progresso na superação da realidade. A dialética é a vida do espírito absoluto de Hegel, beleza? Então, o espírito absoluto é uma totalidade inteligível que engloba a cultura como conjunto sistemático de que né, e foi dito e pensado. No espírito se abriga a identidade da coisa que não é repetida. Ela se reconstitui continuamente, pois também é o absoluto, enquanto totalidade, que vale para o real e cada uma das partes, pois isso, né, se afirma, né, o verdadeiro e o todo. E o espírito, né, a relação, a alteridade nas identidades. Beleza? Então, pessoal, na medida que se compreende racionalmente o movimento progressivo dialético, superando o determinado à própria realidade, se pode afirmar com segurança, entre aspas, que o real é racional e o racional é real, por entender a determinação da coisa ou realidade pelo movimento histórico dialético, né, que é devidamente inteligível. Beleza? Então, a dialética, quando a gente vai para Hegel, ela supõe, né, o par dialético de ser o pensamento, né? E isso, pessoal, ela vai vai ser colocada por um pensamento político e moral em Hegel, que vai acabar influenciando o pensamento de quem? De Marx. Então, para Hegel, o Estado é personificado no monarca, certo? Então, a crítica de Marx à teoria política hegeliana está no fato de termos a constituição do monarca e não um monarca na constituição, beleza? Então, quem representa o poder? O monarca, e não a constituição dá esse poder ao monarca, beleza? Marx, ele desmascara o Estado burguês ao afirmar que ele é a ditadura da minoria. Tá? Então, apesar a visão histórica de Hegel é baseada, então, na dialética, ou está baseada na dialética, nós temos a tese, a antítese e síntese, né, do pensamento hegeliano, traduzido na Alemanha, né, ao seu tempo, diante de uma Revolução Francesa, na qual você tem a queda da monarquia e a ascensão, o fortalecimento. Ela já se fortaleceu, mas a chegada ao poder de uma classe, a classe burguesa industrial. Beleza? Então, essa é a visão e essa é a crítica de Marx. Através dessa construção histórica, no qual o oprimido vira opressor e assim você vai caminhando, que o oprimido, a classe burguesa, chega então e vira o opressor. Né? É mais ou menos isso, de forma bem simplista, tá, pessoal? Então,
Dadas as controvérsias interpretativas acerca dessa teoria, nos esforçamos em compreender alguns pontos convergentes e principalmente os conflitantes. É claro que esta não é uma tarefa fácil, então a complexidade e ambiguidades na análise do tema tornam impossível examinarmos, num limitado espaço de que dispomos, para uma reflexão, todas as abordagens que atualmente perpassam o discurso, materialista da história. Lacunas ficarão, isso é normal. Partindo dessa preocupação, apresentamos então aqui, em linhas gerais, alguns pressupostos do materialismo histórico. Iniciamos então com a exposição da teoria materialista de Marx e na sequência discutiremos aspectos relacionados a referentes releituras ou leituras, com o suporte de autores como Lloyd, Hobsbawm, que eu já citei, Cole, entre outros, para, ao final, pontuarmos algumas questões que possam contribuir para o debate desta temática tão polêmica e necessária. A história marxista, então, ela consiste em uma forma de escrever a história baseada numa filosofia da história com traços economicistas. Entre os vários pensadores que investiram esforços em explicar a lógica do progresso da história, destacou-se a escola alemã de Frankfurt, como nós já falamos. O filósofo alemão, Karl Marx, então ele baseou sua explicação histórica para as relações sociais em pilares economicistas. Segundo Marx, é a economia que interfere na vida social em todas as suas formas, gerando frutos e consequências. Para explicar o impacto da economia na vida social, então o autor utiliza de ferramentas como o materialismo dialético e o caráter teleológico. Então, o materialismo dialético consiste em ler a história baseando-se na constante luta de classes. Desta forma, sempre há uma classe dominante e uma classe dominada, sendo que ambas estão em confronto de interesses, já que uma explorada, a outra acaba sendo a dominante e a outra explorada. Esse embate seria o motor da história, através do qual se daria o progresso da história e seria a origem das transformações na estrutura. O caráter teleológico consiste em considerar o final da história como algo previamente conhecido, como Karl Marx postulava o comunismo, e, segundo o pensador, este só seria alcançado através da tomada do poder pelo proletariado e após passar por etapas necessárias. Então fica aparente para Marx que o final da história se dá em uma sociedade comunista, comum a todos. Essa forma de conceber o progresso da história foi observada pela historiografia de corrente marxista. A história marxista, então, ela é escrita baseando-se em critérios econômicos, economicistas, e considerando a permanente luta de classes na sociedade. A escola marxista, na escrita da história, então, dominou durante muito tempo do século XX, esse pensamento. A história, então, marxista continua recorrente, mas hoje, atualmente, nós temos outras formas de escrever história, além dessa visão marxista, como é o caso da observação cultural, da microhistória ou da recente história aventureira. O modo de pensar a história, então, ele foi construído através de etapas, ressaltando a luta de classes e considerando-a teleológica. Então, elas acabam tendo suas limitações. Após ser muito utilizado e predominante, os historiadores perceberam que tal modo não dava conta de responder certos aspectos da vida social. É bem verdade que o método marxista não é unicamente economicista. Por isso mesmo, o marxismo se diversificou na história, apresentando novas formulações como intenção de responder à questão que ficavam de fora do grosso da sua teoria. Assim surgem a vida social e a história social da cultura, por exemplo. Ainda hoje observamos no meio acadêmico a confusão acerca dos pensamentos de Marx, pessoal, o que leva muitas vezes a equívocos em relação à sua teoria. Estes equívocos decorrem talvez da dificuldade em ler Marx, nem sempre claro e conciso em suas obras. Este autor
deixou algumas lacunas, né, que seus seguidores tentaram preencher, muitas vezes sem nenhum êxito, né, o que justifica sua constante retomada desde que surgiu o materialismo histórico, né. Ele vem sendo, então, constantemente revisado e questionado, né. Neste mesmo estudo, o autor, então, ele salienta, né, quando nós falamos ali de Hobsbawm, então ele vem trazendo para a gente que deve-se considerar grande parte das tentativas, né, de consideração de determinados problemas teóricos e práticos que iam gradualmente nascendo, né, das novas situações históricas ou, né, contingências para os quais os escritos de Marx não forneciam indicações específicas, né, ou davam indicações extremamente genéricas, né. Esse mesmo exercendo uma grande influência na escrita da história, é importante lembrar que a teoria materialista não é criação de Marx, né? Segundo Lloyd, o materialismo histórico é uma das mais antigas e importantes tentativas, ou série de tentativas de propor uma teoria metodológica explanatória, geral, para o domínio da história estrutural. Mesmo a teoria de Marx e Engels, né, foi uma elaboração, beleza, síntese e reconstruções de versões anteriores, mesmo ela sendo uma construção, o mesmo nos diz quando afirma que as fontes históricas da doutrina de Marx são, em geral, duas. De um lado, a filosofia de Hegel, como nós vimos, por outro lado, o materialismo do século XVII e XVIII, beleza? Suas teorias, né, ou sua teoria, seria, na verdade, uma síntese criadora dessas duas tradições opostas e diferentes. No entanto, Collin adverte que não há nenhuma necessidade de ser materialista, no sentido do século XVIII, para compartilhar as teses essenciais de Marx, e não há, sem dúvida, nenhum laço necessário entre o pensamento de Marx e o materialismo professado pela maioria dos marxistas. Levando em consideração, né, as várias abordagens da teoria marxista, Lloyd enfatiza que o edifício do materialismo, né, histórico marxista, como abordagem coerente, está começando a se deteriorar internamente, sob o peso do grande número de reconstruções e transformações propostas por críticos favoráveis, tá? Frequentemente, né, ex-marxistas, né? Então nós podemos observar que essas reconstruções muitas vezes apresentam a ideia de Marx com uma série de distorções. Porém, como lembrou Lloyd, os textos de Marx acabam sendo ambíguos, né, de modo que é difícil, se não impossível, avaliar qualquer reivindicação de se estar apresentando uma reconstrução marxista definitiva. Segundo Reis, a possibilidade de leituras tão diversificadas de uma mesma teoria permite-nos duvidar de seu propalado rigor teórico, né, de seu caráter pragmático, né? Antes, porém, de avançarmos nessa discussão e para entendermos melhor o nosso objeto, convém analisarmos mais detalhadamente a concepção materialista de Marx, né? Essa teoria foi desenvolvida a partir de uma releitura da filosofia de Hegel, né? Quando observou alguns pontos destoantes, principalmente ao que se referia à base para a explicação da história. Enquanto para Hegel a história da humanidade nada mais é do que a história do desenvolvimento da ideia, do espírito, né? Marx, então, ele coloca como ponto de partida os indivíduos reais, a sua ação e a sua condição material de existência, quer se tratasse daquelas que encontrou, já elaboradas, quando, né, do seu aparecimento, quer, né, das que ele próprio criou. Tá, vou dar um exemplo para vocês. Hegel, ele colocava algo bacana assim, né, na sua teoria. De fácil acesso. O homem cria Deus. Coloquem lá uma flechinha, o homem cria Deus. Com o passar do tempo, nós temos a modificação desse aspecto no qual, muito simplista, pessoal, Deus passa a ser de criatura, passa a ser o criador do homem, com a relação social posta.
né, na qual você tem a escolha de líderes, a escolha de vida baseada nessa figura divina. Beleza? Marx ele já pensa de um jeito diferente, ele traz a teoria e ele faz a questão da vida. O homem cria o capital, beleza? E com o passar do tempo, da alienação, o capital passa a ser o criador do homem. Já ouviram falar, tem um ditado, né, que fala o seguinte, você é aquilo que você veste, você é aquilo que você tem. Tá? Então, você tem que ter coisas que estão sendo postas como moda, como coisas do momento. Então, você passa a ser um produto do capital. O que a sociedade capitalista te impõe é o que você vai fazer. Beleza? Resumindo, é mais ou menos isso, tá bom? Então, para Marx, as ideias não explicavam a diversidade do real, mas devem ser explicadas assim mesmo. Daí ser necessário conceber como elas foram produzidas a partir das sociedades humanas realmente existentes, né? Para Marx, o modo pelo qual a produção material se dá em uma sociedade é realizada, né, pode ser apontada ou constitui, então, um fator dominante, determinante no desenvolvimento e nas transformações sociais e históricas. Para ele, aquilo que os indivíduos são dependente da sua condição material, né, da sua produção, acabam produzindo a sua história, ou a forma como ele é visto dentro da história. Então, sua concepção da história, ela assenta, portanto, no desenvolvimento do processo real de produção. Nesse sentido, o materialismo de Marx, ele procede do modo inverso ao de Hegel, né? Não mais o homem, mas os humanos, todos singulares, não mais a sociedade, mas os indivíduos que estabelecem relações pré-determinadas dentro dessa sociedade. E não mais o trabalho em geral, mas o modo de produção historicamente determinado dentro dessa sociedade. Então, Marx segue sua análise ressaltando que a base material que exerce influência direta nas instituições jurídicas e políticas, as leis e o Estado, e ideológicas, as artes e a religião, né? Essas facetas da vida social só devem ser interpretadas e compreendidas a partir da sua base material. Ao contrário da visão idealista da história, ela não pode, né, ela não tem que procurar uma categoria para cada época, pois permanece constantemente no terreno real da história. Ela não explica a prática segundo a ideia, explica a formação das ideias segundo a prática material. Segundo, né, nesse sentido, Marx, então, ele julgava ter denunciado os conceitos errados, né, que serviam, né, de base a todas as teorias e interpretações idealistas, e era justamente contra esses conceitos que ele se posicionava. Tá bom, pessoal? E isso é levado para dentro da sua explicação histórica. Então, pessoal, o conceito de Marx, né, contrapondo e realizando essa crítica a Hegel, né, e colocando essa posição, é levada para a construção do pensamento histórico, né, durante parte do século XX, tá? Do 19 e do 20, ali você tem esse olhar histórico de Marx, né, dentro então desse contexto, né, de escrita da história. Beleza? E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Agora eu peço, por favor, que vocês deem uma olhada, né, no nosso texto base, porque a nossa aula é baseada no nosso texto base. E se você quiser aprender um pouquinho mais, dê uma olhadinha lá na leitura complementar que eu deixei na indicação, né, de um capítulo de livro, que isso vai ajudar muito vocês lá para frente. Também não esqueçam de dar uma olhadinha lá nos questionários, tá? Porque esse questionário vale nota. Beleza? Até a próxima!